Está entrando no ar mais um programa Conversa com Daniel Grijó na TV e estamos aqui para fazer você sentir-se bem. Vamos para um breve comercial e já retornamos aqui na Interior TV. Tensão muscular? Dor nas costas? Dr. Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Voltamos nos nossos comerciais e ao meu lado o Dr. Vitor Teófilo. Vitor, é um prazer receber você aqui no Conversa com Daniel Grijó na TV. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, internautas e os nossos telespectadores da Interior TV RJ. Daniel, prazer todo meu estar aqui com você, trocando essa ideia, batendo papo, falando de essa questão da saúde masculina, propriamente dita. Eu sou o Vitor, sou formado em Teologia pela FABAMA, tenho uma convalidação nesse curso pela FATO, no Rio de Janeiro. Sou formado em Psicologia pela Estácio e desde então venho trabalhando essas questões, falando de saúde, né? Como todo, né? Exatamente. Todas as quintas-feiras eu faço uma live pelo Instagram. Ótimo. No @psicólogo Vitor Teófilo. Ótimo. Geralmente qual é o horário dessa live? Essas lives acontecem em 21 horas. Doutor, por que é tão difícil um homem conseguir expor suas emoções, seus sentimentos e falar de algo que traz tanta fragilidade ao psique dele, à mente dele? A gente precisa começar a pensar que existe algo já construído ao longo de muito tempo. Você tem aí um estigma muito forte de que psicólogo é médico de maluco. E isso está mudando ao longo da história, isso está mudando. Principalmente pensar nesse momento de pandemia. As pessoas estão muito fragilizadas, né? com essa situação. Então, essa é uma questão que está começando a mudar. Mas ainda assim é um tabu muito forte do homem falar de suas questões. Quando se trata de terapia, ao longo do processo terapêutico, esse homem ele vai se soltando. Entendi. Mas percebe-se que a mulher ela se solta, se abre com muito mais força e frequência do que um homem. Mas isso está começando a mudar. Entendi. No caso, o homem tem dificuldade de mostrar a sua fragilidade. Eu posso dizer isso ou isso é um ledo engano? Não, isso é real. Tanto que na terapia, quando vem um homem para a terapia, ele vem afetado com muitas coisas. Ele tem lá os seus problemas, e que na psicoterapia da qual eu sigo, que é a terapia cognitiva comportamental, ele tem os seus gatilhos ansiosos, os seus gatilhos nervosos. Quando ele vem para a terapia, tem uma máxima de todo psicólogo que todo paciente mente na primeira sessão. Entendi. Ele começa tentando ludibriar o psicólogo. Eu posso dizer para você que é como se fosse um mecanismo de proteção? De defesa. Entendi.
De defesa. Ele, por natureza, o homem tem esse mecanismo de se defender. Todos os homens? Todos os homens. Defender e atacar. Sempre. Sempre é assim. Porque isso está constituído no homem. Entendi. Ao longo da terapia, isso vai mudando. Ele vai se encontrando com ele mesmo, ele vai ressignificando algumas coisas que já perderam sentido, já começaram a não ter mais um significado, e essa máscara, ela vai caindo. Eu costumo dizer que todo homem, mulher também, mas mais o homem, ele vai montando personagens em todos os lugares na qual ele habita. Entendi. Então ele tem um personagem na família. Aliás, a família é o único lugar que ele não consegue ter um personagem. Ninguém consegue sustentar muito Exatamente. tempo, né? Aquilo que ele não consegue sustentar aquela personagem muito tempo, até porque as pessoas estão ali muito tempo com Exatamente. ele. E ele vai demonstrando algumas reações da personalidade dele, não é isso? Exatamente, exatamente. No trabalho ele é uma pessoa, na faculdade é uma outra pessoa, no futebol é uma outra pessoa, mas na família ele não consegue tanto. E geralmente esses gatilhos, eles acontecem no seio da família. Entendi. Ou em questões familiares. Geralmente o homem, ele precisa manter aquela imagem de super-homem, né? Como se fosse aquele ser totalmente imbatível. Isso, de uma certa maneira, é algo estipulado pela sociedade, mas até que ponto isso causa um mal para ele? Eu penso que isso está incutido no homem desde o movimento patriarcal, ou seja, desde o início da humanidade. Você tem as civilizações e nações na qual a mulher não tinha poder de voto, por exemplo. Entendi. Não tinha o poder de fala. As mulheres, sobretudo, não tinham o poder de sentir prazer. A mulher era tida como um objeto e da qual o homem tinha a mulher somente como reprodução. Você tem, sobretudo no Império Romano, que tinha o seu momento de prazer sexual com outros homens. Era De satisfação. De satisfação, exatamente. Isso era algo rotineiro na vida dos imperadores. Entendi. As mulheres eram para reprodução e os homens para a satisfação, né? Prazer. Isso mudou. A mulher se descobriu. E esse homem, ele acabou ficando meio que perdido nisso. De meio que perder esse poder, autonomia, né? De ser o mandatário, de ser o patriarca. E esse homem começa então a entrar num conflito de que ele não domina mais. E o maior problema que eu percebo, e é algo muito grave, é que alguns homens, até os dias de hoje, imaginam que mulheres não podem ter voz. Isso gera um transtorno muito sério na cabeça desse homem. Entendi. E esse homem passa a ser... não é um transtorno de personalidade, mas ele acaba tendo vários distúrbios e transtornos. Entendi. Então é como se eu dissesse que ele está naquela situação em que ele não sabe que ele precisa se libertar, mas a sociedade está percebendo que ele não está conseguindo evoluir. Isso é um fato ou é verdade? Tem um ramo até da psicanálise que indica que, sobretudo Lacan fala isso, que para tudo que te afeta existe uma falta da falta. Né? E aí a pergunta que nós precisamos fazer, e eu tenho feito nesses processos, o que é que está faltando para esse homem para que ele se afete tanto? Entendi. Uma das respostas é isso que nós estamos falando. Esse homem está sentindo falta de ser o macho alfa. E essa falta está, de uma certa forma, gerando um conflito interno nele. Entendi. O buscar terapia, muitas situações, é o último recurso. Aquele recurso que ele vê, que ele pensa que seria algo supérfluo, né? Mas que ele descobre que ao longo do tempo é de extrema necessidade. Sim, quando ele chega na terapia, que ele começa a se enxergar, ele começa a olhar para o espelho e ver a própria personalidade dele, esse indivíduo ele vai se descobrindo um novo ser. Entendi. Para ele conseguir mensurar a diferença entre as sensações de que ele está sentindo e a ação de que ele faz, é difícil? Por exemplo, uma pessoa que vive amargurada, triste, né, receosa, ela
esse cliente, ou seja, esse homem, a princípio ele se assusta quando ele entra em confronto com aquilo que ele está sentindo ou não? Eu vou te responder essa pergunta idealizando uma questão da psicologia. Tem uma questão da psicologia como um todo, mas na terapia cognitiva, que nós tratamos sobre angústia. A angústia, ela é uma linha tênue que ela está entre a depressão e a ansiedade. Depressão, que é o mal do século, né? Depressão é quando nós tratamos de passado. Ansiedade é quando nós tratamos de futuro. A angústia são os gatilhos ansiosos do aqui e agora, do presente. Então, pensar nessa questão do que afeta esse homem são essas angústias que têm afetado esse homem, que acaba levando ele para questões do passado, que afetaram no passado e que foram sentimentos recalcados. E são pensamentos de futuro. Nós podemos elaborar aí, pensando na angústia, um processo de autossabotagem. Esse indivíduo que começa se sabotando. Ele pensa que ele não consegue, que ele não vai dar conta, que ele não é capaz e que tudo que ele tentar pegar para fazer não vai dar certo. Na sequência disso, de um processo de angústia, ele inicia, não é todo ele, nós não conseguimos enquadrar todos os homens, mas alguns acontecem nisso. Eu digo que isso tem acontecido muito, inicia-se um processo de autodestruição. Entendi. Automutilação, né? Não tem muito a ver automutilação, Entendi. porque autodestruição é quando a pessoa se envolve com drogas, álcool, Entendi. vai se acabando no cigarro. Aquele que fumava um cigarro, ele fuma 2 maços de cigarro por dia, ele vai bebendo mais do que não dá conta. Entendi. A automutilação é um prazer na dor, né? Entendi. Então é uma fuga. Entendi. Né? Doutor, nós estamos num cenário atual em que aqui em Macaé existe alto predomínio de homens que estão desempregados ou estão sofrendo escassez. Ou seja, homens que eram provedores do seu lar e hoje se veem como dependentes de outras pessoas, de outro ser. Doutor, eu gostaria de perguntar ao senhor como que a terapia comportamental cognitiva pode ajudar essas pessoas que estão nos assistindo em casa, ou nos seus smartphones, ou nas suas TVs. Como a terapia, no caso, a sua linha de raciocínio TCC, pode ajudar essas pessoas que estão em agonia e sofrimento? A gente pode elaborar algumas questões com relação à terapia cognitiva. Mas você vai pensar na psicologia como um todo e perceber que a terapia, o terapeuta, o psicólogo, ele não te dá conselhos e nem indica o que você deve fazer. O que o psicólogo, seja ele de qual abordagem for, existencial humanista, seja ele de psicanálise, de terapia breve, terapia do esquema, a própria cognitiva comportamental, ele vai te indicar, ele vai te direcionar para que você entenda as suas questões. E a partir desse entendimento, você elabore uma saída, uma fuga, um refúgio para isso. Foi muito bom o senhor ter comentado sobre isso, porque eu escuto vários relatos de homens que dizem que não vão mais ao tratamento do psicólogo porque eles não dizem o que eles devem fazer, eles não falam o que eles precisam, o que precisa ser feito para encontrar a cura. Essa cura que eles procuram, como que a psicologia pode ajudar eles? Porque, na verdade, eu creio que é uma angústia muito grande saber que você precisa de algo, mas, ao mesmo tempo, você não sabe como você pode solucionar aquele problema. Essa é uma outra questão bacana que você levanta, porque pensar em cura, isso requer tempo. A sociedade vive um imediatismo muito forte. Isso você está atrelado à tecnologia, à ciência, que vai evoluindo de uma forma muito acelerada. O homem também vai nessa pegada. Você tem aí, meados do século XVIII, período ainda de monarquia. Então, o rei indicava, ou o rei mandava, ou algum imperador mandava, e os súditos executavam. Você não tem o processo de pensar.
Você era completamente massa de manobra. Entrou a Revolução Industrial e vem também o período da democracia. Na democracia, o cidadão precisa pensar, ele precisa agir, ele precisa elaborar, porque senão ele não come. Entendi. Né? Então, nesse sentido, esse homem que também acompanha a ciência, a evolução, esse homem corre muito. Você percebe que um homem sai de casa, ou uma mulher, mas sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e chega em casa muitas vezes 10 horas da noite. Às vezes os filhos cobram por atenção, a esposa cobra por atenção, a sociedade cobra e às vezes ele não sabe lidar com esses conflitos. Exatamente. Tudo muito acelerado. Você tirar 40 minutos, 50 minutos dentro de uma terapia para se entender, às vezes fica difícil, porque você tem um imediatismo, você precisa prover para dentro da sua casa comida, precisa prover energia. Nos dias de hoje você precisa prover internet para dentro da sua casa. Que hoje é a necessidade, né? Exatamente. Então, esse homem que não está provendo, ele não tem a paciência de buscar na terapia uma saída. Você me pergunta o que a terapia cognitiva faz para esse processo de cura. O que a terapia cognitiva faz para esse processo de cura é simplesmente indicar para esse indivíduo algo que ele não está percebendo. Entendi. É uma visão, ele está dentro do problema, então ele está olhando só numa visão micro. O terapeuta, o psicólogo, ele está numa visão macro, fora do problema. Ele é imparcial. Exatamente, ele está conseguindo enxergar e ele conduz esse paciente a também enxergar o que o psicólogo está enxergando. Ou seja, você vai à terapia para você se entender, para você entender sua questão e para você ter saídas. Doutor, então eu não preciso de um terapeuta, é só o pensar. Só que esse pensar, muitas vezes, sozinho, é difícil. Entendi. Doutor, segundo dados estatísticos e estudos, homens tendem a cometer suicídio 4 vezes a mais do que as mulheres. E cerca de 70% a 80% das casas, ou seja, dos antigos manicômios, são do público do sexo masculino. Sim. Ao que o senhor deve esse aumento expressivo, exorbitante do público masculino precisar, primeiro, ser inserido nessas casas de apoio psicológico e psiquiátrico, e porque esses homens, na sua opinião, eles cometem esse ato tão danoso, né, tão maléfico, que é a finitude da vida, e como eles podem buscar auxílio e ajuda? E a última pergunta: é aconselhável para a pessoa que está no entorno desse cliente, no caso, paciente, falar sobre esse tema complexo com o paciente até para ajudá-lo ou não? Eu quero elaborar essa questão com você, pensando a partir de um texto, de um livro muito interessante do Viktor Frankl. Viktor Frankl elabora um texto chamado Em Busca do Sentido. E ele elabora esse texto a partir do nazismo, a partir de quando ele era cativo, escravo no nazismo. Você percebe que Viktor Frankl era um médico. E ele estava, nesse momento da sua vida, tranquilo na medicina. Só que ele era judeu. Então Hitler pega ele e todos os judeus, inclusive seus pais, sua esposa, e leva para um campo de concentração. Esse homem, a todo momento, que tinha uma vida, um status, que tinha um emprego, que tinha uma vida regrada, e agora ele tem a morte iminente na vista dele a todo momento, a primeira sensação ou emoção que esse homem sente é de querer tirar sua própria vida. Entendi. A minha vida acabou. Por que é em busca do sentido? Porque ele não se mata e ele tenta vislumbrar uma saída. Então, o pensamento de fuga dele do campo de concentração é a todo momento. Em uma outra situação em que ele encontra esperança é pensar na sua esposa. Partindo desse texto, você pensar num homem que é o provedor da sua casa, e aí já falando de ideação suicida, né? Um homem que é provedor da sua casa e que em um determinado momento ele perde o seu emprego, ele vai perdendo casa, ele vai perdendo carro,
ele Ou vai seja, perdendo aquele dignidade. castelo de areia vai se... Exatamente, exatamente. Vamos pensar uma situação. Um homem, ele tem 120 mil para pagar de dívida. E essa dívida vence na segunda-feira. Hoje é domingo. Você imagina esse cara, ele não vai dormir a noite inteira. Dele. Doutor, aguarda só um instantinho, porque nós vamos para um breve comercial e já voltamos no segundo break aqui com o doutor na Interior TV RJ. Tensão muscular? Dor nas costas? Doutor Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Estamos de volta e dando continuidade ao nosso papo com o doutor Vitor Teófilo, onde ele sintetizou e nos informou sobre as questões que levam o homem a cometer um ato tão, vamos dizer, tão horrível, mas ao mesmo tempo um ato de desespero que é o suicídio. Doutor, continua explicando pra gente. Então, estávamos elaborando, pensando em um homem que está devendo uma quantia de 120 mil reais. A noite inteira, esse homem ele não vai dormir. Ele está pensando como é que ele vai fazer para pagar essa dívida no dia seguinte. Pensar em suicídio é uma dor que não tem remédio que passe, não cura. É uma dor na alma, é uma dor não física. Ele não consegue. Você pode tomar o remédio que for, você está com dor de cabeça, você toma uma aspirina e aí passa a dor de cabeça. Ideação suicida ou angústia, que é o que nós elaboramos aqui, já um tempo atrás, é uma dor que não passa, não se sacia. Esse indivíduo, na verdade, ele não quer se matar. Ele quer acabar com a dor. Com a agonia e o sofrimento. Exatamente. Entendi. E a sua mente indica para ele, e aí nós temos que pensar em vozes que escutamos, ou seja, o inconsciente falando para o consciente. Tem uma diferença entre esquizofrenia e essa voz que vai falando? Tem. Esquizofrenia são aquelas pessoas que escutam vozes e que conversam com personagens que são invisíveis. Agora, a pessoa que comete um ato suicida, ele às vezes ouve essas... Ele está ouvindo o seu inconsciente. Entendi, que é totalmente diferente. Exatamente. Então, nessa perspectiva, ele está sentindo dor. E aí vem o que nas suas sensações e sentimentos? Eu não presto, eu não consigo resolver os meus problemas, se eu morrer não vai fazer falta para ninguém, então eu vou dar cabo da minha vida porque eu estou sentindo dor. Entendi. Preciso acabar com essa agonia. A pessoa que está angustiada, é por isso que eu falei que a angústia é uma linha tênue. Ela tanto tendencia para a depressão, para o passado, como ela pode tendenciar para o futuro, para a ansiedade ou transtorno de ansiedade. Tem pessoas que elaboram o transtorno de ansiedade e a partir disso desenvolvem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Entendi. Que pode também levar a pânicos, fobias e tantas outras questões. Doutor, em vários casos,
as referências bibliográficas citam que para o homem é difícil ele entender e compreender que ele precisa de uma ajuda de um profissional da saúde mental, um psicólogo. Como as pessoas que estão no entorno dele podem observar, conseguem de uma certa forma ver que este homem precisa de uma maneira ser tratado de uma complexidade, ou seja, precisa ser tratado por um psicólogo ou então um psiquiatra. Qual a diferença de psicólogo e psiquiatra e qual o momento exato para ter esse direcionamento? Ou seja, qual o momento exato que ele precisa entrar em contato com uma equipe ou multidisciplinar ou então específica para a área da saúde mental? Daniel, a gente está falando sobre sintomas, né? Existem alguns sintomas visíveis na vida desse indivíduo que está iniciando alguma situação, algo que está afetando. Esses sintomas a gente pode elaborar diversos deles aqui, tá? Sobretudo pensar numa apatia, depressão. Você tem um aprofundamento da tristeza, e não é uma tristeza porque eu perdi o meu cachorro, não, é uma tristeza que não tem explicação, é um choro que vem que não tem motivo para esse choro, mas na condição desse indivíduo, ou seja, na construção cognitiva desse indivíduo, existe um motivo, ele está triste. E essa tristeza se aprofundou, então você inicia, a partir do DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, que ele inicia-se uma depressão. Esses sintomas, você percebe uma modificação comportamental desse indivíduo. A partir disso, temos também duas questões que nós podemos elaborar. Esse indivíduo que se retrai, entra no processo de reclusão, e aí temos a ideia da depressão como quarto escuro, não querer comer, não querer se alimentar, não querer sair do quarto, higiene. Exatamente, você percebe isso tudo, mas tem também aquele indivíduo que está gritando por socorro. A primeira situação que eu percebo para auxílio desse paciente, para mim, mas desse familiar ou desse amigo, é acolhimento. Quem está perto precisa enxergar e ver que esse indivíduo mudou. Ele mudou no seu comportamento, na sua essência. Não tem aquela situação que nós falamos geralmente para filhos? Eu tenho duas filhas, a Maria Eduarda e a Sofia Vitória, junto com a minha esposa Mirelle. Então a Maria Eduarda, quando muda, eu na mesma hora percebo, ou a minha esposa percebe e fala, a Maria Eduarda mudou. O que está acontecendo, filho? O primeiro movimento que precisa acontecer é o acolhimento. A partir desse acolhimento, com empatia, com amor, enxergar quais são os problemas desse indivíduo e o porquê que isso está acontecendo. E a partir disso, propor para esse sujeito, esse homem, no caso que estamos falando, convidá-lo junto e para uma terapia. Entendi. Doutor, uma das questões que sempre entra em voga é o seguinte: quando o homem entra num processo de depressão ou um processo de angústia, sofrimento ou perca, ele sempre procura uma rota de fuga. Em alguns casos, se tornam as drogas lícitas e as ilícitas. Na sua opinião, por que ele procura esse extremo, sendo que antes ele não tinha essa natureza? Então, até para respondendo a outra questão com relação à psiquiatria e à psicologia, isso de fato é uma fuga. Mas essa é uma fuga que mascara um transtorno, que mascara um sintoma. Entendeu? Esse indivíduo que está recorrendo às drogas é porque tem algo afetando muito ele que ele não consegue dar conta. Onde que entra o trabalho do psiquiatra nisso? Tem-se muita ideia que o psiquiatra só vai drogando as pessoas. A grande realidade é que isso está mudando. Isso já aconteceu no passado, mas isso não acontece mais. Os psicofármacos ou os remédios, né, para pensar de um modo mais comum, esses remédios eles servem para regular aquele paciente. E aquele paciente, quando ele retorna da psiquiatria para a psicologia, existe então uma reconstrução das suas crenças centrais. Na psicologia, na terapia cognitiva, nós temos crenças centrais,
crenças intermediárias e de compensação. Então, você tem, a partir disso, pessoas que estão elaborando num processo de depressão, 3 aspectos da psicologia, que é o desamor, desamparo e desvalor. Entendi. Você percebe? Uhum. Quem não se sente amado, logo percebe que não serve para estar com ninguém. Quem não se sente amparado, que é o desamparo, percebe que ele não serve para estar no meio das pessoas. E quem está desvalorizado ou constrói que existe nele uma crença de desvalor, ele se afunda em qualquer coisa que traga uma fuga para ele. Então as drogas, elas, sobretudo as lícitas e as ilícitas, elas são, na verdade, uma fuga. O psiquiatra, ele faz um trabalho muito importante na regulação medicamentosa desse paciente. Eu não consigo tratar uma depressão crônica ou aguda, severa, né, sem o paciente estar medicado. Porque ele pode se tornar um ideal suicida. Entendi. E eu não vou estar acompanhando esse paciente. Ele pode sair do meu consultório, da minha clínica, e se matar na esquina. Entendi. Doutor, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre uma infância saudável. Porque nós sabemos que as crianças estão vulneráveis a certos tipos de padrões e comportamentos que vão se perpetuando até a idade adulta. E existem alguns homens que, de alguma maneira, você acaba observando que no processo de infância houve algum trauma, algum problema. Uma das questões que eu sempre tenho muito cuidado, mas eu sempre observo, que os meninos são muito vulneráveis a certos tipos de questões que trazem trauma e sofrimento, como, por exemplo, abusos sexuais, ou então a perca repentina de um referencial masculino. Doutor, como que as pessoas que estão nos assistindo podem quebrar esse padrão, ajudar a quebrar esse ciclo e observar que algo neste homem aconteceu, ou seja, alguma coisa trouxe um mal para ele e que ele não consegue se desvincular desse trauma. Ou seja, como que as pessoas, aquele nosso telespectador, aquele nosso ouvinte, aquele nosso internauta, pode observar que isso aconteceu e ele pode tratar da sua mente? Primeiro passo a fazer é buscar a terapia. Porque na terapia, seja ela a abordagem que for da psicologia, você vai ter um processo de voltar à infância. Isso é regressão, doutor? Não, isso não é regressão. É de você olhar para o passado para entender o que lhe aconteceu. O que te afetou lá atrás e que traz esse comportamento agressivo, muitas vezes, aqui no futuro. Olha, eu sou coordenador do Centro POP, que é o Centro de Referência e Assistência Social Psicológica a Moradores em Situação de Rua. Todos os dias eu tenho lá jovens dilacerados pela vida. Todos os dias. E tem alguns deles, ou a maioria deles, eu converso, e na sua grande trajetória questões da infância que fizeram com que esse indivíduo fosse parar na rua. Ou por abuso, ou por uso excessivo de droga dos pais, ou por uso excessivo de álcool de quem cuidou, ou por um não cuidado na infância desse jovem, ele acaba caindo na rua. A gente pode elaborar outras questões, problemas familiares já na fase adulta, que fazem com que os indivíduos acabam ingressando à rua, né, para permanência. Mas pensar numa infância saudável é observar na infância desse indivíduo o que lhe aconteceu. E a partir disso, na terapia, esse indivíduo vai começar a enxergar a sua vida e perceber que o que aconteceu com ele na infância, no passado, pode ter uma releitura ou pode se escrever uma nova história no presente para se ter uma melhora no futuro. Não é porque ele é um adulto economicamente ativo que ele não possa reescrever a história dele. Exatamente. Eu quero terminar minha fala
né, agradecendo ao Senhor por essa ótima explicação, porque eu tenho certeza que muitos homens vão poder, de uma certa forma, ter um esclarecimento, uma informação do que realmente é um profissional de psicologia e o quão importante ele é na vida e no processo não só de crescimento, mas no processo de cura. Porque a mente é um campo de batalha. A nossa mente precisa ser preservada. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, deixasse os seus veículos de comunicação. Se tiver algum telefone de algum setor público que o senhor queira informar, alguma informação que o senhor possa prestar, onde essa pessoa possa procurar um auxílio, também eu vou te agradecer. Sim, eu agradeço, Daniel, pelo convite. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Como falei, eu faço uma live toda quinta-feira, 21 horas, para falar de psicologia, elaborar temas. Falamos lá de vários assuntos, sobre eles trazer uma psicologia aberta a todos, né? Com uma consciência, mas pensando de algo mais comum para que todo mundo entenda. Eu agradeço muito a você o convite, essa oportunidade de estar aqui, de me mostrar para os seus telespectadores. Então, eu sou o Vitor, no Instagram eu estou lá como @psicólogo Vitor Teófilo. Eu tenho meu telefone do DDD 22, que é o 97405-4678. Repetindo, 97405-4678. Você pode me encontrar e aí nós vamos dialogar juntos essas questões da psicologia. A psicologia ainda é um tabu, como eu falei mais cedo, mas isso está quebrando porque cada vez mais as pessoas estão querendo se descobrir e descobrir também as suas questões, as suas cognições e aquilo que afeta. Eu te convido para você, querendo fazer uma terapia, querer fazer algo para entender a si mesmo e aquilo tudo que está te acontecendo, me procure. Eu tenho tenho outros psicólogos que posso indicar. Se você quiser buscar ajuda via prefeitura, você tem os órgãos municipais, como, sobretudo o Centro Pop, tem lá o portal da prefeitura que você vai encontrar todos os telefones, todos os contatos e rede de apoio de uma prefeitura de desenvolvimento social. Ou seja, a opção para você é o que não falta. O importante é você procurar uma ajuda, um suporte, um auxílio, porque realmente aqui em Macaé são vários os homens que estão desesperados e não sabem por onde começar a ajuda, o socorro. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a você, telespectador, internauta e ouvinte da Interior TV RJ, e até!